Ontem o Santos mereceu ganhar, né? Claro que se a gente mostrar os números da partida, vocês vão falar, Marcão, mas peraí, você tá falando que o Santos mereceu ganhar, mas o Fortaleza teve maior número de finalização, Fortaleza teve um maior número de chances claras de gol, Fortaleza teve maior percentual de posse de bola. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Agora, a estratégia do Santos, Elias, foi justamente assim, jogar desse jeito. Eu até vou provocar você aí nesse comentário, Elias Cabrini Russo, porque ontem você tava meio bravo com o Kleber Xavier. E eu tava pensando um pouco diferente ontem no jogo, porque no meu entendimento, ontem eu não vi muitos erros do Kleber Xavier, não. Assim, se discute ali a alteração, né, do Zé Ivaldo improvisado na lateral direita, né? Não sei, se ele coloca o Aderlan, será que teria resolvido? Acho que a ideia dele foi colocar mais um zagueiro ali, justamente por conta da bola aérea do time do Fortaleza, que era a bola forte deles, né? Do time comandado por Juan Pablo Vojvoda. Eu tenho comigo, Elias Cabrini Russo, que se o árbitro ontem não caça a confusão, o Santos não teria sequer sofrido gols. Porque a proposta do Santos ontem era sofrer mesmo e ser letal no contra-ataque. Elias, uma das coisas que a gente mais cobrava do Santos era o poder de fogo. Era finalização, né? O Santos pecava nesse quesito. O Santos pecava nesse fundamento. E ontem o Santos chegou menos vezes ao gol do Fortaleza, mas foi letal. Conseguiu realmente fazer os gols. Então, eu acho que foi fruto de uma estratégia. Agora, dentro dessa estratégia, não estava sendo considerado a arbitragem tendenciosa do árbitro. Era isso que não estava projetado. O árbitro fez de tudo para arrebentar com o Santos ontem. É que eu não tenho provas aqui, mas, foi escandaloso o que o árbitro fez ontem. O Zanovelli. Absurda a arbitragem. Então, Russo, eu vi muitas críticas claro, hoje as redes sociais, e é preciso ter democracia, todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar, mas eu confesso que a estratégia do Kleber Xavier, no meu entendimento, ficou clara. Era aquela mesmo, sofrer, ele chamou o Fortaleza pra cima, Fortaleza teve N oportunidades, o Santos se defendeu, soube sofrer, como se fala hoje, e matou o jogo. Fez 2-0, estava administrando bem o resultado no segundo tempo, aí o árbitro quis se aparecer, né? Deu a possibilidade do empate e o Santos, com a qualidade do Roleiser, mereceu a vitória e mereceu esse bonito gol, o Roleiser. E tá todo mundo descontrolado nas redes sociais, viu, Elias? Pois é, Marcão. O que eu acho é o seguinte, eu acho que se você analisar o jogo, o resultado, você fala, a estratégia deu certo. Mas a gente não pode, Marcão, um time como o Santos, só ficar se defendendo, cara. Você abre mão de jogar, você vai evitar de tomar o gol ali, mas você vai fazer. Fez ontem em 2 contra-ataques no primeiro tempo ali, o Santos sofrendo pra caramba. O que eu questiono é isso, porque eu vejo contra o Botafogo, por exemplo, que o Santos ficou com 1 a menos, e esse 1 a menos era simplesmente o Neymar. Mas você jogando dentro de casa, diante da sua torcida, não pode fazer o que o Santos fez, recuar tudo, todo mundo, e abrir mão de jogar. Isso não pode acontecer, Marcão. Eu acho que você fala, o resultado foi excelente, sofremos, mas conseguimos. Só que a gente sabe que a zaga do Santos em algum momento vai falhar. E você ficar o tempo todo só esperando, sem sair, sem propor jogo, é perigoso demais, cara. Ontem a gente estava vendo que a qualquer momento poderia sair o gol do Fortaleza e complicar, independente do que a arbitragem fez, Marcão. Mas a pressão que a gente sofreu no primeiro tempo ali, se não fosse o Brasão, ela tá lá para isso, foi o que foi proposto foi isso, jogar lá atrás. Mas de repente se você toma um gol, aí fica difícil para você reagir, que a gente já viu que esse time do Santos não tem reação quando precisa buscar um resultado. A minha preocupação é essa, por isso que eu critiquei, eu acho que foi válido pelo resultado, mas para mim acho um perigo danado você só ficar se defendendo o tempo todo e abrir mão de jogar bola. Esse que eu não gosto, eu acho que o Santos não pode jogar dessa forma, cara. Tá aí o Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate. Agora, o Elias, o Santos com a vitória de ontem, o Santos Futebol Clube chegou à 15ª colocação, respira, né, Elias? A rodada só não foi melhor pro Santos porque o São Paulo deu aquela pipocada no Morumbi, né? O São Paulo perdeu
para o Vasco da Gama por 3-1. Olha aí, o Fernando Previsível Diniz meteu 3-1 no São Paulo, no Morumbis. A rodada só não foi melhor para o Santos Futebol Clube por conta dessa vitória do Vasco da Gama. Os jogos de ontem, nós tivemos o empate do Vitória em 0-0 contra o Cruzeiro, embaixo de muita água em Salvador. Red Bull Bragantino perdeu para o Bahia por 3-0. Que coco, hein? Meteu o Bahia no Red Bull Bragantino. Fortaleza perdeu do Santos por 3-2. Jogo que realizamos ontem a cobertura. O Grêmio empatou com o Corinthians em 1-1 na Arena do Grêmio. Atlético Mineiro do Cuca, 2-0 no Internacional do Roger Machado. E o São Paulo de Zubeldia perdeu por 3-1 do Vasco da Gama de Fernando Previsível Diniz. Resultados bons para o Santos Futebol Clube, com exceção da vitória do Vasco da Gama, Elias. É verdade, Marcão. Essa vitória do Vasco da Gama foi surpreendente, apesar do São Paulo estar numa fase ruim também, né? O treinador balança pra caramba já faz um tempinho ali, mas realmente vir aqui e ganhar de 3 do São Paulo com o futebol que o Vasco apresenta, um time limitado. Eu acho que é um time que, apesar dessa vitória ontem, vai brigar lá atrás também, mas o trabalho do Diniz é assim, né, Marcão? É 5 ou 6 rodadas lá em cima, consegue ganhar alguns jogos, mas a hora que começa a cair também, despenca de vez, é difícil segurar. Mas o fato negativo dessa rodada foi a fratura da perna lá, né, do jogador do Vitória, acho que é Jamerson, né, Marcão? Que foi uma jogada que o jogador do Cruzeiro não teve culpa, acho que mais por causa da água ali mesmo, ele acabou na hora de que caiu, torceu e acabou fraturando e foi uma coisa feia. Mas a rodada ajudou o Santos e o Santos dessa vez se ajudou também. Por isso que eu acho, Marcão, que o Santos, com esse time que tem, talvez com duas ou 3 contratações nessa janela que vai se abrir aí, o Santos vai brigar por uma vaga, no mínimo, na Copa Sul-Americana, porque eu acho que lá para trás tem muita gente pior do que o Santos e tem gente que não tem. O Santos não tem dinheiro, mas tem como contratar porque tem crédito, tem credibilidade, porque é o Santos, né, Marcos? Muitos jogadores querem jogar num time grande. Mas eu vejo times como Mirassol, Juventude, o próprio Ceará, Sport, que estão lá para trás. Acho que dificilmente esses times vão conseguir se reforçar nessa janela e a tendência é que caiam de produção, porque tem elencos limitados. O Mirassol está lá em cima, mas não tem um banco suficiente para se manter por ali, eu acho. Então eu acredito que o Santos vai brigar no mínimo por uma vaga na Copa Sul-Americana para o ano que vem. Tá aí o Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate. Ó, o Valdir Mative, grande abraço para você. O Edilson ligado no Varanda. O Rodrigo Ferreira, olha o Rodrigo aí. Marcão, quem você escolhe hoje? Roleiser ou Pochettino? Interrogação, kkkk. Rodrigo Ferreira. Não, o Roleiser ontem foi melhor do que o Pochettino, né? O Pochettino ontem foi um dos melhores jogadores do Fortaleza, mas o Roleiser foi o decisivo, o Roleiser foi o protagonista, né? Então, no jogo de ontem, deu o Roleiser. Isso não quer dizer que o Pochettino seja pior do que o Roleiser, né? Olhando o Campeonato Brasileiro. Até acho que no Campeonato Brasileiro, até aqui, o Pochettino estava jogando mais do que o Roleiser. Ontem o Roleiser fez um grande jogo. Aliás, o Roleiser tem evoluído, né? Diga-se de passagem. O Santástico está todo feliz, viu, Elias? O que o homem está participando do grupo hoje é uma barbaridade. Normalmente ele não aparece no grupo de semana, ele só aparece na sexta-feira com uma foto dele tomando cerveja. No sábado ele já mostra uma outra foto tomando cerveja e um Campari. No domingo, ele já mostra uma foto dele caído no chão. Então, normalmente, essas participações do Santástico no grupo do Varanda. Só que hoje, o nosso Roleizete, Alexandre Santástico, hoje ele tá feliz. Hoje, logo cedo, ele já mandou uma mensagem comemorando o gol do Roleiser. Agora, tá evoluindo demais, né, Rousseau? O Roleiser ontem mostrou realmente que, olha, vale os 70 milhões de reais. Precisa dar continuidade, precisa continuar jogando assim. Mas foi protagonista, foi o jogador decisivo e mais do que isso, né, Rousseau? Tem muita qualidade o Roleiser, tecnicamente falando, né? Tem, né, Marcão? O que a gente cobrava dele era isso, né? Fazer um jogo inteiro com a intensidade, da forma que ele jogou ontem. A gente via ele nos jogos anteriores, jogava um tempo bom, depois oscilava bastante durante a partida. E ontem não, cara, ele foi decisivo do início até o final do jogo, né? O primeiro gol do Santos ali, a assistência que ele deu pro Barreal foi uma coisa de craque mesmo. E no final do jogo acabou decidindo. Muitas vezes era o cara que ficava sozinho lá na frente prendendo a bola, Guilherme voltando para ajudar na marcação, Chiquinho voltando pro meio de campo. Quando pegava a bola,
era ele que tentava administrar ali, segurar um pouco lá na frente, então foi um cara decisivo ontem. E é isso que a gente espera, né, Marcão? Acho que com uma sequência de jogos, ele já mostrou, vem mostrando, né, o crescimento dentro de campo nas últimas rodadas. E o que a gente espera mesmo é do Barreal também, que ainda não teve esse jogo intenso 90 minutos, né? Um cara que ontem estava muito bem no primeiro tempo, mas sumiu no segundo tempo. Então, eu acho que ontem, sem o Neymar, o Rolezzi chamou a responsabilidade para ele, bateu no peito e falou, deixa comigo que eu resolvo, e realmente fez isso, né? Então, o Santos ganha bastante, cara. A gente começa a ver que realmente tem valido a pena o investimento que o Santos fez nesse cara. Agora, Elias, concordo em tudo que você falou do Rolezzi e a gente torce para que ele continue jogando dessa forma, mas já deu para perceber, né? Eu faço muita brincadeira com o negócio do Rolezete, com a blogueirada. Você sabe que eu gosto de pegar no pé da blogueirada, né? A blogueirada... Você? Não, eu não, às vezes só. Não. A blogueirada hoje tá em êxtase. Na verdade é essa. Mamãe! Eles estão descontrolados nesta sexta-feira 13. Ah, eles estão descontrolados. A blogueirada feliz é um perigo. Blogueirada hoje tá saltitante. A blogueirada hoje, eu vou falar uma coisa pra... o Rolezzi. O Rolezzi. A blogueirada hoje tá em êxtase. Agora, Russo, a verdade dos fatos é a seguinte, né? Que o Santos, com Kleber Xavier, defensivamente, eu acho que tem sido um time mais bem organizado, né? Volto a dizer, ontem eu acho que a estratégia era aquela mesmo, né? Era aquela mesmo. E ofensivamente, Elias, a gente cobrava mais, né? Ontem foi o Santos que a gente cobrava ofensivamente, né? O Tiquinho tá devendo ainda, Elias, é o ponto o ponto fora da curva, nesse caso, para baixo, né? O Tiquinho Soares até aqui, Elias Cabrini Russo, não tá conseguindo entregar próximo daquilo que se espera dele, Russo? Pra mim Marcão. Realmente o Tiquinho acho que é a maior decepção até aqui, porque a gente esperava muito mais dele. Pelo que ele fez em 23 pelo Botafogo, a contratação do cara, pra gente foi até ali a principal contratação, mas dentro de campo não tá mostrando, cara. É um cara que é fácil de ser marcado, não tem mobilidade nenhuma lá na frente, volta às vezes para buscar a bola no meio de campo, mas para chegar no ataque novamente é uma demora danada, não dá opção para os jogadores de beirada do Santos. Então é uma grande decepção, cara. Eu não sei o que dá para fazer. O David Washington também é outra decepção. Ontem entrou faltando, sei lá, 10, 15 minutos para acabar o jogo, mas não entrega também o que a gente está esperando. E o que eu acho que o Kleber Xavier precisa fazer é tentar um pouquinho mais o Lucas Meirelles, Marcão. Um jogador que vem bem na base, às vezes que teve oportunidade no profissional também, a maioria delas jogou bem, então tem que mexer. Eu estou gostando porque ele mexeu na defesa, por exemplo. Ele fez de tudo para achar um lateral, não conseguiu, colocou o Escobar por ali, tá dando certo, na minha opinião, mantendo o Souza, que infelizmente saiu machucado ontem, mas ele tá buscando alguma coisa, e eu concordo com você. Na parte defensiva o Santos melhorou pra caramba. Eu acho que a melhor mudança ontem, Marquinhos, que a gente viu foi na bola aérea. Acho que uma mudança tática ali, que os jogadores melhor colocados dentro da área praticamente não sofreu tanto com a bola aérea. Tanto o Basso quanto o Luan Pérez tiraram todas ali. O Basso, que eu critico pra caramba, acho limitado, achei que foi bem ontem. A única coisa que eu achei que a defesa, assim, individualmente foi muito bem, mas no coletivo teve algumas falhas ali. Mas eu acho que melhorou bastante e a tendência é subir ainda mais, porque pelo menos melhorando a defesa, não tomando gol, já é um bom começo. E o Clebinho tá mantido, hein? Não tem qual é com Clebinho Xavier, hein? Não tem qual é com Clebinho Xavier. Clebinho tá mantido. Elias Cabrini Russo. Clebinho vai descansar. Aliás, Elias Cabrini Russo. Neymar tá indo para os Estados Unidos. Neymar testou positivo semana passada. Acabou não treinando aí os últimos 3, 4 dias. De repente o Neymar, graças a Deus, testou negativo no dia lá do leilão, né? Beneficente. O Neymar testou negativo na terça-feira, graças a Deus, conseguiu participar do leilão, né? Quarta-feira ali não sabemos se treinou, quinta-feira foi o dia do jogo, tá de férias o Neymar, tá indo para os Estados Unidos. Elias Cabrini Russo vai passar lá 2 semanas nos Estados Unidos, mas com compromisso que vai treinar. Você acha que o Neymar vai treinar lá com o Pateta, com o Mickey? Você acha que o Neymar vai se condicionar bem, vai se cuidar nesse período, Elias Cabrini Russo? Marcão, eu espero que ele tenha levado todos os filhos deles para lá, porque filho dá trabalho, faz o cara se preparar fisicamente, porque criança corre para todo lado. Mas imagina ele na Disney, se ele vai treinar, Marcão.
Espero que ele tenha consciência, né? Realmente parece que o Neymar tá mudado nesse sentido, trabalhando pra caramba, mesmo durante o tempo que ele ficou de fora aí. Pelo menos tem se mostrado na academia, né? E a gente sabe que a volta é complicada, principalmente ele que já não jogou essa partida, você ficar mais de um mês sem jogar, você volta um pouco fora de ritmo também. E são 2 jogos difíceis logo de cara, né? Espero que ele realmente se cuide por lá, treine bastante, não só ele, né? Outros jogadores do elenco também, até porque o Santos, um dos problemas do Santos nesse campeonato é a parte física. Agora os caras pegam esses 15 dias de férias aí, espero que tenham responsabilidade e voltem em condições de enfrentar logo de cara Palmeiras e Flamengo. Tá aí Neymar Júnior de férias, todo o elenco do Santos de férias, 15 dias, o Peixe só volta a treinar ali próximo do dia 27 e 28 de junho. O Santos Futebol Clube, portanto, de férias. A maioria dos clubes do futebol brasileiro que não vão jogar o Mundial de Clubes vão adotar esse mesmo critério, né?